Olá, colegas do 19. Para quem não me conhece, sou o professor Manuel Azevedo, ou também conhecido como Professor Manu, da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas. Resolvi elaborar esse vídeo com o objetivo de informar como serão os procedimentos da apuração das eleições para reitor da nossa Universidade do Estado do Amazonas 2022. É importante sabermos como serão esses procedimentos para que durante a apuração estejamos preparados para aceitarmos ou não os resultados ora apresentados pela comissão de apuração dessas eleições. Então vamos lá. Esse edital que tem exatamente esse cálculo que eu vou mostrar para vocês, ele não é novo, tá? Já vem desde as eleições passadas e vem sendo adotado sem nenhum questionamento. Então somos nós que vamos questionar nesse momento a validade ou não desses cálculos. Certo é que é realmente feito um cálculo após a realização do pleito das eleições, que se encerra às 20 horas e, portanto, logo após, então, serão feitas apurações em cada sessão eleitoral. Bom, nós sabemos que as urnas que serão dispostas em cada uma das sessões foram cedidas pelo TRE. E, de acordo com o site do TRE, segue os mesmos protocolos que de uma eleição normal, seja para governador, para prefeito, para deputado, etc. Tá? Ou seja, após o fechamento das urnas, às 20 horas, o presidente da banca ele vai exatamente fechar, claro, a urna e vai emitir um relatório chamado de boletim de urna, que também é denominado de BU. Então é importante que vocês tenham esse boletim de urna. Normalmente eles costumam, para quem solicita, por exemplo, para nós que somos da chapa, algum representante deve estar lá com representante da nossa chapa 19, solicite uma cópia, porque na impressão lá você com certeza ele pode imprimir uma, duas, três, quantas forem necessárias. Então você solicite uma BU. Caso contrário, você pode tirar foto também e enviar para a nossa central de apuração aqui em Manaus, que nós obviamente vamos fazer o cômputo para saber se está batendo com os resultados ora apresentados pela comissão que vai fazer exatamente a apuração dos votos. Bom, vamos lá, começando. Então é importante saber que nesse processo existem 3 categorias, tá? E portanto vão ter 3 urnas que são cedidas pelo TRE, uma para professores, outra para alunos, outras para técnicos. Então essas são as categorias que teremos nesse pleito. É importante saber os pesos também, tá? Os pesos para professores é 0,7 ou 70%, para alunos é 0,2 ou 20% e para técnicos 0,1 ou 10%. Os valores que são coletados na apuração. Então é importante você que vai ficar para a apuração da chapa 19 estar atento aos seguintes valores. Isso serão valores que serão repassados ao seu cálculo, você vai fazer o cálculo, tá? Você vai estar com uma planilha ou calculadora, seja lá o que for, ou mesmo a calculadora do seu celular, você pode fazer também esses cálculos. Então é importante esses valores aqui que você tem que observar na BU. Número total de votos para professor, número total de votos válidos para professor, número total de votos para alunos, número total de votos válidos para alunos, número total de votos para técnicos, número total de votos válidos para técnicos.
Aí você perguntaria assim, Manu, tem alguma diferença de votos, total de votos válidos para votos? Total de votos? Tem. É porque é o seguinte, vamos supor hipoteticamente, tá? O Zoraib numa determinada urna obteve 800 votos, outro candidato obteve 200 votos, tá? Então veja, esses votos são votos válidos. Aí você perguntaria, mas o que não são votos válidos? Por exemplo, votos em brancos, votos nulos, esses aí entram no cômputo do número total de votos. Então é importante a gente saber diferenciar o número total de votos e o número total de votos válidos. Bom, aqui nós temos aqui o cálculo das fórmulas primeiro do coeficiente de ajuste dos docentes. O CDO é exatamente aquele peso, tá, dos docentes multiplicado pelo total de votos válidos dos docentes dividido pelo total de votos dos docentes. Ou seja, você vai ver quais são o total de votos válidos dos docentes, no caso ali para a chapa 19, tá? Que votaram, os professores que votaram. Quantos votaram na chapa 19 naquela determinada sessão? Aí foram, sei lá, 800, tá? Aí divide pelo total de votos, vamos supor que fosse 1.100 ou 1.200, aí você divide, então 800 por 1.200 e multiplica pelo peso dado aos docentes, que é 0,7. 0,7 então é o peso dos docentes. E faz esse cálculo, e aí você tem um cálculo do CDO. O CDI, que é o cálculo do coeficiente de ajuste dos alunos, aí DI porque é discente, tá? Bom, aí você pega o peso dos discentes, multiplica pelo total de votos válidos dos discentes, dividido pelo total de votos dos discentes. Ou seja, você pega então o total de votos válidos dos discentes para a chapa 19 e divide pelo total de votos dos discentes, número total que estão lá, tá? E multiplica, obviamente, pelo peso, que é 0,2. Então, o peso aí dos discentes é 0,2. O cálculo do coeficiente de ajuste dos técnicos também pega quase a mesma relação, é o peso, agora sim, dos técnicos, que é 0,1, e multiplica pelo total de votos válidos dos técnicos, dividido pelo total de votos dos técnicos. Bem fácil, então. Total de votos válidos, dividido pelo total de votos, né, constante naquela urna. Tá? E multiplica pelo peso, aí nesse caso, do peso dos técnicos, que é 0,1. Bom, baseado no artigo 30, tá, o cálculo realmente que vai importar, que vai ser computado para o nosso candidato da chapa 19, ou mesmo na chapa opositora, que é a chapa 22, é da seguinte forma. Você pega aquele coeficiente que você acabou de calcular, que é o CDO, para os docentes, multiplica pelos votos válidos dos docentes. Veja bem que esse aí, votos válidos dos docentes. Tá? Aí soma com o CDI. O que é CDI, novamente? É exatamente aquele coeficiente de ajuste dos discentes, ou dos alunos. E multiplica pelos votos, pelo quantitativo dos votos válidos dos discentes, somado ainda com o coeficiente de ajuste dos técnicos, multiplicado pelo total de votos dos técnicos, votos válidos. Tá? Então é importante essa expressão. Tá? Novamente aqui, tá? Só repetindo, coeficiente dos docentes multiplicado pelo valor total dos votos válidos dos docentes, mais o coeficiente de ajuste dos discentes multiplicado pelo total de votos dos discentes, mais o coeficiente de ajuste dos técnicos multiplicado pelo total de votos que são válidos para técnicos, ok? Muito bem, vamos ver um exemplo então para você ficar bem seguro do que vai fazer, tá?
Então vamos supor aqui na apuração nós tenhamos aqui essa planilha, tá? É claro que não vai ser a mesma BU, mas é só, isso aí eu tirei lá do site do TRE, mais ou menos como é que vai se comportar aqui quanto à relação dos votos, tá? Então nós temos aí, Zogaíbe, tá? Número do candidato é 19, votos válidos, uma determinada urna, é claro que isso aqui é só suposição, tá, pessoal? 167. Alcian, que é a chapa 22, obteve, hipoteticamente, 38. Isso aí eu estou exagerando, né? 38, eu acho que teve bem menos, mas vamos supor, né? Isso aí é só suposição, tá bom? Total de votos nominais, o que é isso? Nominais, professor, é exatamente a soma dos votos válidos dos dois candidatos. Ou seja, 167 mais 38 dá 205. Esses são o total de votos nominais. Isso não vai para planilha nenhuma, tá? Aí você pega os votos em branco. Olha, nessa sessão teve 10 votos em brancos e 28 votos nulos. No total, então, somando os votos nominais mais os votos em branco mais os nulos, deu 243. Esse será, então, esse valor será o valor total aí, tá certo? Para professor, ok? Aqui também hipoteticamente, tá? Nós apresentamos aqui a BU dos discentes. São 3 urnas, lembrando que são 3 urnas. Então é importante você pegar a BU dos docentes, dos discentes e dos técnicos. Aqui dos discentes, vamos supor então, tudo na suposição, Zogaíbe na chapa 19 obteve 100 votos, Alcian na chapa 22 obteve 20 votos. Então o total de votos nominais foi 120, em brancos 10, nulos 28 e no total apurado foram 158 votos dos discentes, dos alunos. Então, os valores que serão repassados para a nossa planilha serão os valores que foram exatamente definidos para o Zogaíbe, que foram 100 aí nesse exemplo hipotético, e para o Alcian foram 20 votos. E consequentemente, o valor total, 158, serão para ambos, tanto para o Zogaíbe como para Alcian. Para os técnicos aqui na suposição ainda, tá? O Zogaíbe então obteve aqui na minha suposição 100 votos na mesma, veja bem que é na mesma sessão, tá? Tudo na mesma sessão. Alcian obteve 30 votos e no total no nominal foram 130, brancos 10, nulos 28, o total aqui de votos apurados 168. Então vamos lá, como é que se comporta isso na nossa expressão, na nossa fórmula. Então o CDO, tá, que é o coeficiente de ajuste da chapa 19, então você vai pegar o peso dos docentes. Quanto é o peso dos docentes? 0,7. Então é importante sabermos que a professor nós temos o maior peso, que é 0,7 ou 70%. Então 0,7 multiplicado pelo número total de votos válidos na chapa 19. Quanto foi? É só olhar aqui, 167. Aí você vem aqui, olha para confirmar. 167 foram os votos válidos para o Zogaíbe, tá? Para o nosso candidato, futuro reitor, 167. E para o Alcian, 38. Só para você não esquecer. Então vamos lá. Então, multiplica 0,7, tá? Que é exatamente o peso dos docentes multiplicado. Aí você pega, divide 167, que são os votos válidos, dividido por 243. Voltando aqui para a tabela. Aqui, 243 foram o total de votos apurados. Então, esse total vai lá para a nossa planilha. Fazendo a divisão, então, 167 dividido por 243 dá 0,6872. Coloquei 4 casas decimais, mas você poderia colocar somente 2 casas decimais, não tem problema nenhum, tá? Multiplicado por 0,7, isso dá 0,4810.
Isso dá, essas 4 casas decimais, ou 2 casas decimais, dá um pequeno erro de arredondamento lá no final. Tá? É importante você, por que não bateu com esse resultado? É por causa exatamente da quantidade de casas decimais que não sabemos qual é o quantitativo que eles vão adotar. Pode ser 4, pode ser 2 casas decimais apenas. Tá? Então isso no final pode dar uma leve diferença, tá certo? Mas não pode ser também tão alta, tá? Tem que ser uma leve, assim, em termos de valores de casas decimais. Muito bem. O CDI, ou seja, o coeficiente dos discentes dos alunos, é dado pelo peso dos discentes. Qual é o peso dos discentes? 0,2, multiplicado pelo número total de votos válidos dos discentes, dividido pelo número total de votos dos discentes. Tá? Então, é 100. Por que é 100, professor? Vamos olhar aqui a tabela dos discentes. Olha só. Votos válidos dos OHIB. Nós estamos falando primeiramente para a chapa 19. Então, 100 dividido pelo total de votos, que é 158. Então, vamos para lá. Aí, 158. Então, isso dá 0,6329. Multiplicado pela taxa, né, pelo peso dos estudantes, dos alunos, dos discentes, que é 0,2. Então, isso dá 0,1265 na minha calculadora. E, claro, também tem problema de arredondamento aqui, que não sabemos, pode ser 2 casas decimais ou 4 casas decimais. Não mais do que isso. O CDT, que seria exatamente o coeficiente de ajuste dos técnicos, também é o peso dos técnicos. Qual é o peso dos técnicos? 0,1. Multiplicado pelo número total de votos válidos dos técnicos, que é 100. Aí por que é 100? Aí você vem aqui, técnicos, está aqui os OHIB, nós estamos falando primeiramente para a chapa 19. 100 dividido pelo total de votos, que é 168. Pronto, está aí, 168. Isso dá 0,5952 multiplicado por 0,1 lá do peso dos técnicos, isso dá 0,059. É importante você observar o seguinte, olha só, baseado nesses cálculos da chapa 19, para os docentes aí nós temos aí esse coeficiente de ajuste, 0,4810 significa que é 48,10%, pessoal. Olha só, quando você calcula também dos estudantes, esse coeficiente dá 12,65%. Ou seja, por cento para votos dos estudantes para a chapa 19. Quando você calcula dos técnicos, isso dá 5,9% para os técnicos. Tá? Bom, agora sim, esses são exatamente o valor que vai ser computado de fato. Então, o que você faz? Você pega aquele coeficiente que você calculou ainda há pouco, 0,48 para os docentes, 0,4810, multiplica pelo total de votos válidos para a chapa 19, que foram 167. Então, novamente, você pega aquele coeficiente que nós calculamos ainda há pouco, que foi 48,10% ou 0,4810, e multiplica pelo total de votos válidos da chapa 19 para os docentes. Assim como também você pega o peso, aliás, o coeficiente, coeficiente que nós calculamos ainda há pouco para os discentes, para os alunos, que foi 0,1265, e multiplica pelo total de votos válidos dos discentes para a chapa 19 naquela sessão. E soma também com 0,059 multiplicado por 100, que é 0,059. É o coeficiente de ajustes dos técnicos, e multiplica pelo total de votos dos técnicos, votos válidos, que foram 100. Isso aí vai dar então 80 na primeira parcela, 80,327, na segunda parcela deu 12,65 mais 5,9. Então é importante você ter uma calculadora ou mesmo uma calculadora boa do seu celular. Tá? Isso vai dar, isso sim, votos válidos da chapa 19, agora sim, esse cálculo é que vai ser computado, 98,87. Esse é exatamente o valor que deverá ser computado e que você deve estar atento. Muito bem, vamos calcular então da chapa 19 para você, da chapa 22, só para você ter uma ideia como é que é feito, como é que
é feito também esse cálculo, você deve fazer também para, obviamente, conferir. Faça a conferência para ver se está batendo o seu cálculo com o cálculo da mesa. Aí não está batendo, faça novamente, tá certo? Para realmente você indagar ou então questionar de forma correta, né? Então você não vai questionar, não, está errado, de repente você errou na calculadora e tal, alguma coisa assim. Então é importante você fazer esses cálculos várias vezes. Então vamos lá. O CDO para a chapa 22 é 0,7. O que é esse 0,7? É o coeficiente de ajuste dos técnicos que nós calculamos lá, que obviamente já foi estipulado lá na tabela que eu mostrei para vocês. 0,7 multiplicado por 38. O que é 38? Vamos ver aqui de novo. CDO dos docentes. Então vamos para a tabela dos docentes. Está aqui. Quais foram o total de votos válidos dos docentes para a chapa 22? Aí nesse caso foram 38 e o número total 243. Tá? Só para você saber aí. Bom, então o CDO vai ser 0,7, que é exatamente o peso dos professores. Aí você pega, divide 38, que são os votos válidos da chapa 22, dividido pelo total de votos, que é 243. Isso dá, então, essa divisão, 38 por 243 dá 0,1563. Você faça na calculadora e multiplica por 0,7, que dá 0,1094. Assim também como o coeficiente de ajuste dos discentes, 0,2. Por que 0,2? Porque exatamente o peso dos estudantes é 0,2. Então multiplica por 20, que é exatamente o total de votos apurados, dividido pelo total de votos, que é 158. Isso dá 0,0253. O coeficiente dos técnicos, 0,1, que é o peso dos técnicos, multiplicado pelo total de votos válidos, que é 30, dividido por 168. Isso dá 0,1 vezes 0,1785, o total aqui do coeficiente é 0,0178. Ou seja, as taxas aqui do coeficiente da chapa 22 para os docentes foi 10,94%, para os discentes dá 2,53% e dos técnicos deu 1,78%. Basta multiplicar por 100, então. Aí sim, vamos ao cálculo total válidos da chapa 22. Então, começando, né? Você pega então o coeficiente de ajuste dos docentes, que foi calculado, 10,94, ou seja, 0,1094, multiplicado pelo total de votos válidos, que é 38, mais o coeficiente para discentes, que foi calculado ainda há pouco, 0,253 multiplicado por 20, que é o total de votos válidos, e assim também 0,0178, que é o coeficiente de ajuste dos técnicos, multiplicado pelo valor dos técnicos, que é 30. Não aparece aí porque esqueci de colocar, ou então não apareceu na hora que eu escrevi, tá? Então, isso dá 4,1572 mais 0,506 mais 0,534, somando dá 5,20 ou 5,2. Esse é o total que vai ser realmente, de fato, computado no final, tá? Então, 5,2 para a chapa 22, enquanto que para chapa 19 vai ser 98,87. Isso aqui é hipoteticamente, tá certo? E consequentemente, que esses resultados você tem que verificar se bate com os valores que você fez os seus cálculos, tá? Importante a gente estar atento exatamente a tudo isso, tá? Então, pessoal, eu elaborei também uma planilha. Eu tenho essa planilha em Excel. Eu estou elaborando também um algoritmo também para aqueles que quiserem ter menos trabalho, tá? Um algoritmozinho. Então, nas próximas horas, ou mesmo antes das eleições, eu repasso para vocês essa planilha. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá?
Eu tenho meu telefone lá no grupo, eu tenho meu telefone lá, tranquilamente vocês podem me ligar e tirar qualquer tipo de dúvida. Pessoal, muito obrigado e vamos lá. Dia 23, vamos para a vitória. 19 na cabeça.